Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui mais uma vez. É uma honra estar nesse tempo, né? Como eu já disse na palestra. E muito mais honrado ainda estou estar ao lado dessa figura do Paulo Henrique. Eu não sei nem o que eu vou falar, mas é uma das pessoas mais importantes hoje no cenário institucional brasileiro, tem um trabalho muito sólido. Pelo que eu percebo em viagem no país, dá para tranquilamente dizer que é um trabalhos mais consistentes, feitos fora do centro hegemônico, né, como eu chamo as bordas, né, da centralidade às bordas do Brasil. Então, é realmente uma honra estar ao lado do Paulo, é muito bem acompanhar o trabalho e está mais em ti do que em mim. Não faça isso. Não faça isso. Então, boa tarde. Eu sou o Paulo Henrique. Boa parte das pessoas aqui em Goiás me conhece por Paulinho, né? O meu ponto, a minha base de trabalho, a princípio, é Anápolis, né? Eu acredito que todos conhecem, mas se alguém não conhece Anápolis, é uma cidade que fica a 40 e poucos quilômetros daqui de Goiânia, não faz parte da Grande Goiânia, né? Então, por isso, ela acaba tendo uma identidade cultural muito própria, né? E esse trabalho, que assim, eu fico extremamente gratificado e muito honrado com o elogio do Ney, que é uma referência também de âmbito nacional, e de onde a gente sai, né? Eu acho que esse lugar de fala, uma das coisas que eu ando discutindo muito, não é a questão do lugar de fala dentro de um princípio da questão de gênero, ou somente quando se fala de questões de feminismo, de racismo. Não, é uma questão de fala muito maior, que é uma questão de fala de um lugar que contempla todas essas questões, que contempla a questão de gênero, de etnia e de várias outras variantes das minorias em si, né? Que é isso que o Ney falou, que é essa questão entre borda e centro, né? Eu tenho um amigo que ele sempre costuma falar muito, o João Angelini, que é um artista de Brasília, ele sempre fala o seguinte: existe São Paulo e o resto do Brasil. Existe São Paulo e as demais cidades e as demais regiões, né? Então, você produzir, ser um agente, né, dessa produção artística, ser um mediador, né, dessa produção tão visceral e tão poderosa que a gente tem no Centro-Oeste, que acaba sendo o meu foco maior de trabalho, é um desafio, né? No entanto, essa exposição que nós estamos aqui, ela faz um grande recorte. Eu acredito que Goiás, pelo menos assim, está com 28 anos que eu atuo, né? Comecei moleque, menino, daí veio a história do Paulinho, dando aula na Escola de Artes em Anápolis, então estão indo para 28 anos. Eu não me lembro de ter visto um recorte desse tamanho aqui da produção do Centro-Oeste, em qualquer capital do Centro-Oeste, onde nós temos 51 artistas, né? E o mais interessante, esse recorte poderia ser 3 vezes maior, mas esse recorte fala somente daqueles artistas que continuam baseados e residindo nesse lugar de Centro-Oeste. Então eu falo desse lugar de fala, dessa pessoa, quando você tem um Ciron Franco, quando você tem um Marcelo Solar, quando você tem um Dalton Paula, que entre os artistas mais jovens é de reconhecimento internacional, está no MoMA, é capa do MASP, mas eles estão produzindo daqui, eles estão dialogando com o mundo, eles estão falando desse lugar, eles estão falando dessa terra do Piqui, dessa terra Pantanal, dessa terra de Mato Grosso, que tem uma influência amazônica impressionante e às vezes a gente desconhece de rotular muito o Centro-Oeste simplesmente pela questão do Cerrado em si, da região pataneira. A gente esquece que a parte de cima ali do Mato Grosso, ela, principalmente o Mato Grosso profundo, as áreas mais fechadas, é muito Amazônia. Então essa exposição ela surgiu disso, sabe, desse resultado, dessa insistência, dessa resistência de tentarmos fazer uma história da arte que seja minimamente horizontal,
sabe? Que não seja essa história da arte verticalizada, desse olhar estrangeiro e desse olhar que se tem esse artista periférico como exótico, sabe? Então é isso que a gente vem trabalhando, e aí a gente vai direcionar a nossa fala para a questão do colecionismo, e aí você fica à vontade, depois eu... Então, eu acho que a gente pode começar falando, eu tenho um vício de pensamento, né, porque minha formação é em História, então eu sempre gosto de começar por aspectos históricos, né, e falar de História da Arte é falar de duas relações que são muito próximas. É a produção, o processo artístico e o colecionismo, as pessoas que colecionam. É dessa relação que se fundamenta desde 1300, 1400, o que hoje se constitui um sistema da arte, que é essa grande engrenagem, né, que absorve todas as pessoas que de alguma maneira trabalham com esse produto que a gente categoriza como arte. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que não há história da arte sem o colecionismo. E é dessa relação que hoje a gente consegue ter acesso a uma boa parte, a parte expressiva do patrimônio artístico, cultural do mundo, em todos os museus. Né? São as grandes coleções que se transformam em grandes museus. E isso não é diferente no Brasil. A gente tem uma longa história universal da arte, e a gente pode apontar, né, grandes famílias, enfim, a gente vai para Florença, vai para Viena, vai para França, mais recentemente na história contemporânea, Estados Unidos, e a partir da década de 20, 30, a gente vai ter essa situação no Brasil também, né, de pessoas com alto poder executivo, alto poder econômico, investindo, né, em aquisições de obras de arte, fazendo coleções importantes, e hoje, né, são responsáveis por esse legado que a gente tem nos nossos museus. Então, há uma relação muito próxima, histórica, então, desses dois agentes, né, dos artistas e dos colecionadores. E todos os agentes que estão no meio, né, dessas duas pontas que fazem essa cadeia produtiva circular e, enfim, funcionar. E, bom, eu já falei na outra palestra, mas acho que vale a pena comentar aqui que a minha tese de doutoramento foi sobre colecionismo de arte contemporânea, e eu usei uma metodologia quali-quantitativa, né? Ela é de cunho sociológico, e eu tenho um instrumento que é um formulário eletrônico, onde há 45 questões, e eu fiz entrevistas, né, também, a parte qualitativa. E eu estou dizendo isso porque é com esse instrumento que eu consigo tomar referências para analisar determinadas questões onde se estabelecem relação, né, de colecionadoras e colecionadores com o campo institucional público e privado, que inicia, e aí a gente tem um percentual bastante interessante de, basicamente, quase 70% das pessoas que responderam a esses dois questionários são pessoas que aportam recursos para coleções públicas e coleções também privadas, né, doações para museus privados. E por que eu estou querendo dizer, eu estou contando isso? Porque num país como o nosso, com pouco incentivo público para trocar verba para aquisição de obras de arte, então a gente tem, de alguma maneira, a encontrar soluções para as aquisições. A gente, já desde meados dos anos 2000, a gente vem na era dos editais, né, o regime de editais, que tem conseguido, tem sido uma solução para que os acervos cresçam, né, e fundações privadas, como por exemplo a Vera Chaves Barcelos, em Porto Alegre, conseguiu fazer boas aquisições com o prêmio Marco Antônio Vilaça, que é um dos exemplos, né, de editais que a gente tinha por aí. Mas também a gente começa a ver iniciativas pessoais enfim, pessoas que estão em exposições, que adquirem para si, mas entendem que é importante determinadas obras
entrarem para determinados museus e essas pessoas adquirem essas obras, né? E é claro que isso acontece com muita frequência e mais volume aonde há capital excedente, né? Essa é uma condição sine qua non para que a gente tenha esse tipo de situação, né? De pessoas com um alto poder executivo, um alto poder econômico, e um conhecimento, um entendimento, uma compreensão do significado da arte para a construção de um projeto de nação. Então, hoje a gente conhece, né, várias figuras muito, enfim, populares dentro desse tipo de iniciativa, né? Por exemplo, a Cleusa Garfinkel, em São Paulo, né, a dona da Porto Seguros, é uma incentivadora, doa muitas obras para os museus paulistas, mas porque é a capital onde a circulação de dinheiro ocorre com um volume mais expressivo, né? E por ter muito dinheiro, né, acaba tendo mais instituições, mais galerias, mais circulação. Ao passo que nas outras capitais do país, né, embora a gente saiba que tenha nichos econômicos com altíssimo poder econômico, financeiro, mas não há essa compreensão, como é o caso daqui, como é o caso de Porto Alegre, de onde eu venho, como é o caso de outras capitais do Norte e Nordeste, onde há muita riqueza concentrada, mas pouca contribuição dessas pessoas endinheiradas para esses museus no aspecto aquisitivo, né, de colocar. Então, a gente tem um caso em Porto Alegre que me incomoda profundamente, o nosso Museu de Arte Contemporânea, que finalmente conseguiu uma sede própria agora. Ele é totalmente formado por doação de artistas. E isso é absolutamente absurdo. O artista não tem que doar obra, o artista não pode doar obra para museu. Ele tem que ser pago para isso, alguém tem que financiar isso. A não ser que o artista esteja numa boa situação financeira, que tenha um nível de carreira que isso seja confortável, mas principalmente jovens artistas, essas aquisições precisam ser feitas por consórcios de pessoas que se juntam, ou uma única pessoa, enfim. Mas é claro, isso é dentro de um cenário onde há um desenvolvimento do debate cultural de forma mais avançada, né? Para que a gente consiga ter essa relação, porque e aí o que acontece, né? Vou usar ainda esse caso lá de Porto Alegre, dependendo da gestão, porque é doação, porque é amigo de fulano e de ciclano, aceita a obra, aí a obra não tem qualidade, a obra não é efetivamente uma pessoa que está no circuito, que não é um artista, mas é alguém que pinta ou faz alguma coisa no final de semana, mas porque tem um sobrenome acaba caindo na coleção. Então, hoje a realidade especificamente desse museu é um acervo muito volumoso em termos de quantidade e um número restrito de obras com efetiva qualidade. Então, essa é uma esquizofrenia que acontece, né, no campo institucional que acaba fragilizando a qualidade dos acervos, né? Então, umas soluções que acredito que sejam de sucesso, como por exemplo, o grupo de patronos da Pinacoteca, né, que foi formada nos últimos 15 anos, né, um grande colecionador, importante colecionador envolvido na construção disso, que é o Pedro Barbosa, né, lá em São Paulo, juntou um número de 100 pessoas que por ano aportam um valor, e esse montante anual é revertido em aquisição de obras de arte, né? É óbvio que isso tem questões também, né? Há interesses de inserir determinados artistas em detrimento de outros, porque depende se esses artistas estão na coleção dessas pessoas que fazem parte desse board. Então, tem toda uma estratégia política por trás, né? Que é difícil de controlar e é inerente ao campo. Isso quase que dá para se dizer que faz parte da regra do jogo, né? Se a pessoa que coleciona tem muito capital, muito poder econômico, ela entra para um board de museu, ela vai influenciar que artistas do seu interesse
entre para a coleção desses museus. A gente está falando numa outra realidade, né, uma realidade onde há uma disputa, inclusive, de participação nesses postos de poder das instituições museológicas, justamente no sentido de poder pensar que determinado artista da minha coleção vai valorizar se estiver no acervo de determinado museu, mesmo que este museu jamais exponha a obra. Jamais é um termo muito pesado, né? Mas enfim, porque os museus viraram também... É um pouco pesado dizer isso, mas os museus viraram um pouco um depósito de obras, né? Tem muitos museus que têm uma quantidade um pouco exagerada de números de obras e não conseguem fazer essa circulação, então as obras acabam passando anos sem serem vistas. E eu falo isso porque eu acabei de fazer uma curadoria em Porto Alegre, com uma coleção do Chateaubriand, doada pelo Chateaubriand, dentro daquele projeto dele dos museus nacionais, e a coleção Rubem Berta comemorou 50 anos e eu fui convidado para fazer curadoria dessa exposição. São 128 obras e eu escolhi exatamente aquelas que nos últimos 30 anos não foram expostas, ou que foram pouquíssimamente expostas. E eu fiquei surpreso com a quantidade de obras que não haviam sido expostas, não haviam sido escolhidas pelos curadores nesse período, ao passo que algumas dos grandes nomes participaram mais de 20 vezes nesses últimos 30 anos em exposições. Então, isso não é uma peculiaridade deste acervo, isso é uma situação que acontece muito de modo geral, né? Inclusive também porque é afetado por uma série de questões econômicas, pela dificuldade de se fazer exposições de curta duração, as exposições em espaços públicos, por vezes elas demoram, elas têm uma programação mais longa, porque não tem recurso para montar a exposição, não tem recurso para pagar o curador, não tem recurso para pagar o catálogo, então, quando consegue fazer 2 por ano, né, acaba sendo um sucesso de administração, de gestão do espaço. Então, são várias questões, né, que se relacionam aí ao colecionismo, e eu acho que por conta disso também, que foi o que eu falei na palestra passada, foi que há um número crescente de colecionadoras e colecionadores muito interessados em institucionalizar suas coleções, em gerenciar seus próprios institutos. A gente teve aí agora, nos últimos 5 anos, um aumento significativo do número de instituições, e umas que já estão prontas esperando serem inauguradas. Por exemplo, eu no mês que vem estou indo a Jaraguá para a inauguração de uma coleção privada que vai se transformar a casa inteira dos colecionadores num museu que vai ser destinado à cidade. Um amigo nosso, aqui do Fernando, meu e do Fernando, em Natal, acabou de comprar uma casa para também institucionalizar a sua coleção. O próprio Fernando já estava pensando no assunto, e aí é bom a gente cobrar dele, agora botar ele na chincha, né, ele transformar a coleção dele no museu, numa fundação, que acaba sendo uma alternativa de expansão do campo institucional brasileiro dentro das artes visuais, gerenciado todo especificamente por pessoas com um poder aquisitivo capaz de sustentar essas instituições, né, porque elas não são lucrativas, né? O museu não é, a não ser os metropolitans da vida, os museus não são instituições que consigam se autofinanciar, né? Então é preciso ter recursos, né, entrando o tempo inteiro para que se consiga manter uma instituição minimamente com uma equipe e com uma programação adequada, né? Mas isso faz parte também de um processo de educação, né? E neste momento, neste inferno que a gente vive, infelizmente o barco está correndo contra a maré, né? A gente teve nos últimos 25 anos um nível de crescimento, uma curva ascendente de crescimento de projetos políticos na área da cultura, e aí eu destaco o Brasil Arte Contemporânea, que foi lançado em 2007, ainda no final da gestão do Gilberto Gil, que tirou as exportações brasileiras no âmbito de 40 milhões de dólares do início dos anos 2000 para 400 milhões de dólares ali entre 2016 e 2017. Isso é uma primeira iniciativa na história do país de um projeto político
né, de uma ação política, de investimento do governo numa área que era voltada para a exportação de produtos primários e de industriais, né, a Apex. A Apex abre um braço para se dedicar a cuidar das exportações da arte brasileira, a arte contemporânea brasileira. Então, a gente espera, né, que em outubro a gente resolva isso já no primeiro turno, para a gente voltar a ter um país que pensa, né, a cultura, que pensa a arte e consegue criar dispositivos que desenvolvam esse setor. Né? E não à toa, em 2010 a gente teve, aí, pelos dados da ABAT, né, apenas no ano de 2010, em São Paulo se inaugurou mais galerias do que toda a década dos anos 2000, só no ano de 2010. Isso é fruto de uma circulação financeira, de uma circulação de dinheiro mais expressiva, né, e que possibilita que a arte circule com mais força. Né, porque na história do capitalismo, né, a gente vai ver os grandes ciclos econômicos sempre vão estar atrelados ao grande desenvolvimento do mercado das grandes escolas de arte, né? A escola flamenca, a escola de Flandres, depois a academia francesa, a holandesa, enfim, a londrina. Isso está sempre ligado a um grande ciclo econômico, de crescimento econômico. Então, a arte floresce em qualquer lugar. Pode ser no espaço mais agreste, agora ela só sobrevive com dinheiro. Não há a menor condição de processos artísticos se desenvolverem sem capital financeiro. Então, a vinculação da arte com o capitalismo é absolutamente intrínseca. E a arte contemporânea com o neoliberalismo é absolutamente ligada. Né? Talvez se alguém aqui tem uma cabeça um pouco mais purista, vai ficar escandalizado com isso que eu estou dizendo, mas a relação é essa. A gente vai para os dados, a gente vai para os índices e a gente vê como isso está absolutamente relacionado. Quando, na década de 80, os grandes CEOs das grandes companhias financeiras, alemãs, inglesas, começam a entrar nos boards dos museus, pensando em começar a ter poder de decisão em qual obra entraria para determinados acervos, isso estava acontecendo no mesmo momento que esses próprios agentes, próprios CEOs, faziam os acervos dos seus bancos. Então, o Banco da Alemanha começou a criar os seus acervos com a intenção de especular, né, de vender, e inserir grandes diretores do seu staff, né, nos boards dos museus, de importantes museus. Isso aconteceu fortemente nos Estados Unidos, fortemente na Inglaterra, e hoje, se a gente pega o grupo de patronos do MASP, 60% é ligado ao setor financeiro, ao mercado financeiro. Né? Então, essa relação de arte e dinheiro ela é muito, muito íntima, né? Muito próxima. E é por isso que a gente tem que arranjar um jeito, né, de fazer com o pessoal da pecuária, aqui do gado e da soja, entender, porque esse é o mercado que desenvolve, que tem muito volume de dinheiro nessa região, né? Então é esse pessoal que a gente tem que dar um jeito de acessar, né, para mudar a mentalidade, eles entender que é importante comprar não a Adriana Varejão ou a Beatriz Melhazes por 3 milhões de dólares, né, mas comprar vocês por aqui. Não tem a menor ideia de como fazer isso. Né? A gente precisa fazer isso. Dá uma ideia. Então, o Ney ele fala dessa relação a partir de uma pesquisa acadêmica que traz considerações quantitativa e qualitativa, né? E eu parto para uma relação de um processo empírico, né? Nem um pouco acadêmico, na verdade, que é a ideia de um colecionismo, a ideia de uma coleção pública, né? Eu parto a partir do que vocês veem aqui nessa mostra, que é um recorte que hoje eu acredito que representa mais ou menos de 15% a 20% da coleção de arte contemporânea do MAPA, do Museu de Artes Plásticas de Anápolis, e que perpassa por dificuldades enormes dentro desse processo de construção, né?
ele perpassa desde a questão da sua origem, da sua criação, até mesmo com a questão dos dias atuais. Semelhante fazendo-se um contraponto ao que o Ney colocou, né, esse investimento, às vezes, coletivo, onde você tem grandes colecionadores e que haja interferência desses grandes colecionadores do que vá para essa coleção pública, num processo e numa forma de legitimar aquilo que ele tem dentro da coleção, não muito distante, muitos artistas também utilizavam-se de outros artifícios, que aí não era o colecionador, não era o marchand, não era a figura mediadora do artista, mas muitas vezes o próprio artista, né? A coleção do Museu de Artes Plásticas de Anápolis, e que é meu ponto de referência para falar, porque eu não sou galerista, não entendo de mercado, trabalho no campo institucional e acabou virando o objeto de pesquisa empírica, mas é o que eu lido no dia a dia, ele surge do Salão Anapolino de Arte, que hoje, com certeza, é o maior salão do Brasil feito numa cidade que não seja capital, né? Eu acho que é o maior prêmio de arte hoje do Brasil, em quantidade de inscritos, em qualidade do que é inscrito e dos artistas que almejam serem chancelados também pelo Salão Anapolino. Então ele surge ainda no final da década de 70 para o início da década de 80, surge então o Salão Anapolino de Artes, em Anápolis, e essas obras começam a chegar na galeria, que é a que realiza o salão e não era o museu, e isso começa a ficar em um depósito, porque não tinha onde colocar esse acervo. Daí, então, em 1989, cria-se o Museu de Artes Plásticas de Anápolis, o MAPA. Então, uma das características do MAPA é que é um museu muito jovem, é um museu de 33 anos. Naturalmente, a sua coleção também é uma coleção jovem. Uma coisa que eu acho interessante falar do acervo, desse acervo público que está em constante processo de construção, é que ele se constrói paralelamente à trajetória dos artistas. Ele não é um acervo que traz nomes de uma história regressa da arte que tenha uma legitimação histórica relevante. Por exemplo, nós temos lacunas para ser preenchidas no nosso acervo. Nós não temos DJ Oliveira, nós não temos Kleber Gouveia, nós não temos Cofalone, nós não temos vários artistas que falam desse modernismo tardio que se viveu no estado de Goiás, né? Então nós temos ainda artistas que estão atuando, artistas que estão produzindo, e que lá neste momento do salão, é muito importante entender, antigamente os editais evoluiu muito quando o artista começou a mandar a fotografia junto com o portfólio no envelope. Quando surgiu, então, a possibilidade da internet de você fazer a sua inscrição online, foi um grande salto. Por quê? Não muito distante, há 25 anos atrás, existia aqui em Goiás um prêmio chamado Prêmio BEG, de Artes Visuais e de Literatura. Meus amigos aqui também mais de tempo vai lembrar disso. Ainda no início da década de 90, a última edição que teve foi em 94, existia também um edital da Casa Grande, Galeria de Arte, que era da Fundação Jaime Câmara, e assim como o Salão Anapolino, também eram essas referências que tinham aqui no estado de Goiás. Os artistas mandavam as obras, literalmente, né? A comissão chegava lá, tinha 300 trabalhos, era um emaranhado de coisa e o cara tinha que escolher. E aí o que acontecia? Muitos artistas não faziam a retirada dessas obras depois. E o poder público, naturalmente, ainda por não ter aquilo ali profissionalizado, de como aquela coleção iria se construir, até porque naquele tempo mal se tinha a figura do curador, né? É uma coisa muito recente, né? Hoje já virou cardápio de restaurante, né? Curadoria do cardápio de restaurante. Do mesmo jeito que é recente, se banalizou também, né? O conceito de curadoria também se banalizou. Ficavam-se aquelas obras nos espaços. E o poder público, como ainda estava se engatinhando no processo de entender o que era uma instituição de arte, o que deveria ter ali dentro, começou a incorporar isso aos seus acervos.
E isso não é uma particularidade do nosso estado. Lá no MAB, em Brasília, tem obras desse jeito. Se você for procurar alguns centros também, pelo Brasil afora, era muito comum de acontecer isso. Então, hoje, nós vivemos uma situação nos acervos, dentro da perspectiva da coleção, que é você sanar falhas históricas que aconteceram e também saber lidar com tudo aquilo que está ali dentro e que não é descartável. E nem mesmo poderia ser descartável. Por quê? Porque senão você também tampa, você camufla, você coloca debaixo do tapete um processo importante da história. Você negar aqueles próprios trabalhos que estão lá dentro, da forma com que eles foram inseridos, e não legitimá-los ali dentro do processo, é uma forma de você negar o processo de construção dessa história. Isso faz parte do processo de se profissionalizar, isso faz parte de se pensar o colecionismo dentro do âmbito público, né? Diferentemente de contarmos, e é o que você também colocou aqui, nós estamos no centro geográfico, porém nós nunca estivemos tanto na borda. Nós não somos o centro econômico, nós somos uma periferia econômica e também, de certa forma, somos uma periferia da subcultura, que é essa coisa de legitimar esse centro hegemônico e de criar um reflexo de inferioridade, esse complexo de vira-lata que às vezes nós temos, né? Então, é como eu falei, essa exposição ela surge como uma coisa que não é uma vontade única e pessoal. Ela surge de um momento coletivo que nós vivemos, né? O momento é tão ruim que a gente vive no país que até a vaidade dos artistas diminuíram. E isso facilita um pouco o processo do trabalho. Até a vaidade dos artistas diminuíram. Isso facilita você criar uma horizontalidade de diálogo e todo mundo entender o que é importante ficar para a história. Também concordo que artista não deve doar, artista tem que ser pago, e bem pago. A maioria dos projetos que eu tenho realizado, e tenho procurado fazer isso, tenho procurado fazer pelo menos de uma forma que seja razoavelmente digna para o artista. Digna no sentido de ter um prolabore que dê uma contrapartida. Outros não. Outras doações vieram naturalmente por entender a importância desse acervo que está sendo construído e dessa memória que está sendo construída. Dentro ainda dessa perspectiva de colecionismo público e de entender a coleção pública como a mais importante que tem que ser, por que ela tem que ser a mais importante? Porque a coleção privada, ela perpassa pelo gosto pessoal. A coleção pública, ela não pode perpassar pelo meu gosto, sabe? Do que eu acho que deve ou não deve estar no mapa. É muito maior do que o meu gostar, é muito maior até mesmo do que o meu próprio entendimento da conjuntura, da relevância desse conjunto de trabalhos. É uma coisa que tem que dar conta de uma história, ela tem que dar conta de um momento, ela tem que dar conta da gente ir nos livros daqui 100 anos e perceber como esse movimento foi construído, se ele foi construído dentro de uma perspectiva ética, de uma perspectiva com princípios de moral e democrático de uso desse espaço, que é o museu. Então, dentro dessa perspectiva, a gente está conseguindo construir esse acervo. Hoje, eu falo com segurança, eu acredito que à medida que ele está crescendo e que ele está se legitimando, eu acredito que ele vai se tornar um dos mais importantes desse Brasil profundo, que está fora das capitais, que não faz parte da região metropolitana, mas ele perpassa por essas dificuldades, Ney, que são esses instrumentos, quando você fala, por exemplo, de edital. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos editais hoje que são lançados, eles não são lançados para aquisição de obras. E os que são lançados para aquisição de obras são aqueles que não são governamentais. São aqueles, por exemplo, de uma Petrobras, é aquele, por exemplo, de uma Vale. Aí, nós aqui, por exemplo, estamos em Goiás e temos o MAC aqui. Você faz um projeto para concorrer com o Inhotim. Como que você vai concorrer com o Inhotim?
tem um acervo gigantesco, mas como que você vai concorrer com o Inhotim? Né? Você faz projeto para concorrer com o MASP. Que não deveria ter edital, que não deveriam estar nesses editais, porque os editais públicos, sabe, a lei não permite que seja feito para aquisição de bem público. A lei proíbe, o Estado não pode fazer aquisição. No entanto, pela lei Aldir Blanc, no primeiro momento que nós tivemos aqui, que foi no ano de 2021, no Estado, eu não sei em Brasília, eu não sei como foi, o museu não podia receber. Esse museu aqui não podia receber obras. O Museu de Anápolis não podia receber obras. Somente instituições do terceiro setor poderiam receber. Por quê? Porque não poderia adquirir bem público com aquele recurso público, né? Nós fizemos algumas parcerias com os artistas e nós conseguimos fazer com que chegasse ao MAPA por meio da Associação Amigos do MAPA, que pela lei ela poderia receber, mas a lei também não diz que ela não possa repassar. Então ela repassou isso e foi incorporada ao acervo do museu. Aí eles acharam que a gente foi muito guloso, esse povo daqui de Goiânia, né, Leonan? Aí tiraram lá, falou agora quem vai definir é a Secult, que vai... Eu tô brincando, Leonardo, falando com o Leonan, porque o Leonan é artista, é conselheiro, e mudou o mecanismo. A Secult que vai fazer a indicação para onde essas obras vão agora. Mas a gente fez uma coisa bacana em parceria com os artistas e foi legitimado pelo próprio conselho, porque sabia que iria para a associação e da associação iria para o museu. Porém, a gente tem uma dificuldade muito grande. Hoje, como que nós estamos fazendo a aquisição de obras do acervo do MAPA? Ou vai por meio dessa parceria com os artistas, ou ela acontece por projetos em que eu escrevo de exposição, e do qual o recurso deveria ser boa parte para amplificar a exposição. Nós utilizamos mais de 50% desse recurso para fazer um projeto, para fazer um prolabore que seja minimamente digno para o artista, para que em contrapartida ele possa fazer uma doação. Porque eu também tenho plena certeza que artista não tem que dar obra para museu. Porém, mediante o contexto, hoje nós criamos situações para que facilite a continuidade desse processo de construção desse acervo. Então, assim, não sei se acrescento muito, mas a experiência que eu posso trazer essa, é a do empírico, é a do dia a dia, é da construção desse acervo, que vocês podem ver parte dele aqui exposto, o quanto ele é expressivo, o quanto ele tem peso e relevância para a nossa história do Planalto Central. É isso. Eu queria destacar duas questões. Eu queria destacar duas questões rápidas. Como eu falei no início, minha formação é em História, né, e foquei muito meus estudos nessas vertentes mais contemporâneas da historiografia, voltadas à história cultural, né, e a gente entende obra de arte como um documento, né, a obra é um documento, é um registro histórico, é um registro pelo qual a gente pode analisar questões do momento no qual a obra foi produzida, né? Seja ela em qual meio, suporte e conceito seja ela realizada. E então, quando a gente tem isso em mente, não dá para colocar toda a produção que chega ao museu como um documento. Eu estou querendo esclarecer o meu ponto, né, quando eu falo lá do Museu MAC do Rio Grande do Sul, que recebeu uma avalanche de obras, tem que ter um critério mínimo, né, para o artista, para ser artista, tem que ter algumas questões que precisam estar claras, né? Então, só para esclarecer, este museu recebeu muita doação de pessoas que fizeram curso por correspondência, que eram artistas de final de semana, que não tinham circulação em nenhum espaço expositivo, que nunca participaram de uma exposição importante, e ladeados de artistas com uma trajetória, com uma formação, com exposições e obras em outros acervos públicos, né? Então é bastante complexo, né? E aí, quando tu tem uma instituição que tem por princípio político a formação de um acervo por doação, então, ele está muito mais sujeito, muito mais fragilizado as
competências para separar o joio do trigo, né? Porque aí muda a gestão dependendo do partido, um partido mais progressista, um mais conservador, vai ter relações com determinadas pessoas que vai achar que é importante a obra da senhorinha fulana que borda no final de semana, então incorpora no acervo. Ela leva lá a sacolinha, né? Então isso aconteceu muito lá. E esse ainda que empírico, Paulo, na verdade vai se constituindo um corpo, né? Uma reflexão, uma compreensão da produção artística que faz esse cerceamento do joio do trigo, né? E que eventualmente, né, tem a doação do artista por determinado tipo de projeto, mas isso não é uma política, não pode virar uma política da instituição, né? Isso tem que ser uma exceção, não? Em casos de exceção, muito bem pensados, né? Por isso que, por exemplo, a Vera Chaves Barcelos, ela não aceita doação de um artista que chega lá e que queira doar. Não, é só adquirido, né? Só mediante aquisição. E passado pelo conselho da instituição. É uma instituição privada, tem um outro perfil, tem uma pessoa bancando. A Vera é uma artista que tem recursos, né? Então ela banca o funcionamento mensal da fundação. É diferente, mas é uma postura que deve ser almejada, né? Pelas instituições de modo geral. Paulo falou, né? A gente falando agora do outro lado, do artista. A gente, para mim, principalmente, é muito importante ter, né, obras em museus, e acervo de museus, principalmente aqui da região onde eu vivo. Agora, são pouquíssimas as iniciativas em gestão pública que o Paulo faz, certo? Né? A gente negocia de uma maneira bacana. Olha, a grana é essa, certo? Né? Quem faz o edital e tal. Agora, você vai ser generosa? Claro que eu vou. Você fica contando os bastidores. Eu sei, Paulinho. Você é generosa. Mas aí, então, depois tem as três, né, da Audi, outras também, que ele promove. E depois eu comecei a achar importante que tivesse as fases do meu trabalho, né? De alguns períodos, eu tenho 40 e poucos anos de produção. Então eu pensei, poxa, eu acho que nesses projetos que o Paulo está fazendo, é importante eu ter essas fases, né? Outras histórias. Eu já estou partindo quase, certo? E é muito chato quando você deixa um acervo interessante com família do artista. Às vezes, isso não é direcionado para uma interpretação. Então, eu vejo isso, que artistas, amigos, partem, eu não quero isso. Então, eu estou preferindo que o meu trabalho faça uma instituição que eu vejo que tem um selo, que tem uma responsabilidade e que provavelmente vai guardar um pouco da história. Né? E aqui, o que tem essa iniciativa é só o mapa. Né? Esse museu aqui não tem iniciativa nenhuma. O que tem aqui, né, de salões que aconteceram, que disparou, nunca teve iniciativa desse tipo, de aquisição, mesmo que seja simbólica. Então, eu acho o trabalho do Paulo, nesse sentido, super importante para eu, enquanto artista. Eu me sinto, a gente faz muitas negociações. Assim, Pois é. Você é sempre generosa. Eu sempre tenho essa reserva técnica, sabe? E ele aperta dali, ele tem um bom acervo no mapa, né? E por acaso, é uma cidade até que não nasci lá, mas passei minha vida ali. Mas tem artista que não precisa nem fazer esse acordo. Né? Pois é, igual. A doação é da importância, então vai. Se eu reunir demais com esse povo agora, então vai ficar complicado. Vai começar a sair as histórias todas. Mas olha, tu falaste uma coisa. Bom, o Mário tem responsabilidade parceiro, mas nunca criou esse Uma política de ampliação também. Então, assim, eu já
doei também, doando para o MAG, um trabalho porque eu acho importante ter determinada fase ali. Tu falaste de uma coisa super importante que é a continuidade, né, das aquisições de um mesmo artista, porque é importante ter uma compreensão do conjunto da obra, né? Vocês estão entendendo, né, gente? O que eles estão falando? Vocês que só têm um trabalho no mapa, pensa nisso. A gente precisa ter mais trabalhos para poder ampliar a leitura, né, e a pesquisa sobre vocês no futuro próximo, por estudantes, por acadêmicos. Já estão embora. Não, esse povo ainda vai ficar muito tempo. E assim, e quando a gente chega, por exemplo, e taca 2 telas na mão do artista, assim, sabe? Chega lá na casa do artista, entrega as telas em branco e fala assim, pinta artista aí para mim, que a gente precisa levar para uma exposição. Aí você começa a ligar para o artista e fica pressionando o artista, de repente o artista desce lá assim com a tinta ainda até terminando, pensa, foi o que deu, viu? Não me impressione mais. Mas temos 2 bons trabalhos do Leonão hoje no acervo. Foi o dia que eu cheguei pro Leonão e falei, Leonão, pinta, por favor, essas telas. Ela quer falar aqui. Qual a função, né, do mundo e também da questão do tal cultural, todos esses processos de criação de acervo desse nosso encontro. E como eles têm feito, né, ao longo dos anos, essa especialização lá em 2010, direção cultural, da primeira turma, e foi assim, muito rico, porque eles abriram um edital no Brasil inteiro. Nós somos 30 pessoas selecionadas no Brasil para essa concentração, vai ser Universidade de Londres. E a gente, assim, para pensar a questão cultural do Brasil, né, a gente tinha cultura como investimento a nível de governo, né? Então, assim, foi muito rico, e aí eu me entristeço muito nesses últimos 4 anos a nível do governo federal, com todo o desmonte que a gente vem vivendo, né, em relação à arte, cultura do nosso país, né? A gente foi demonizado, assim como o jornalista também, assim como a questão do jornalismo, né? Nós vivemos, assim, algo muito bizarro, né? Se a gente for pegar os dados de violência jornalística do nosso país, é horroroso nos últimos 4 anos. Então, assim, como que a gente pode pensar algo de esperança, né, para melhorar esse cenário? Votando em outubro, não tem outro jeito. E é interessante você falar sobre essa questão do Itaú, porque para a própria instituição privada, né, como o Itaú, como o Instituto Cultural Bradesco, o próprio Sistema S também, né, nesse governo despencou totalmente, né, a questão financeira. Então, não é, para nós que lida com o público, né, com o setor público, é caótico. E para essas instituições de grande porte, passou a ser difícil, né? Já não é fácil como era antes. Por exemplo, o Itaú, já no final da gestão do Temer, nesses últimos 5 anos, o Itaú já mudou totalmente o formato do edital deles. O edital do Itaú para artes visuais, para mim, era extremamente importante, porque era um mapeamento muito sério que acontecia a cada 2 anos. Aqueles artistas que entravam pelo mapeamento, eles tinham uma assessoria, uma orientação de trajetória, de carreira, o que é muito importante para um artista hoje, né? A arte hoje, ela se profissionalizou muito, ela é um mercado como qualquer outro. Hoje, por exemplo, quando sai a lista de artistas da Bienal, é mais esperada do que a relação de jogadores da seleção brasileira. Entendeu? Por quê? E quem comemora não é nem tanto o artista, não. Quem comemora é o galerista. Porque também com a profissionalização do mercado das artes, a gente passou a ter uma inversão também desses papéis. Porque antes o artista ele era chancelado institucionalmente e depois ele egressava para o mercado e os colecionadores vinham. Hoje você tem uma outra coisa, você tem que a galeria legitima esse artista no mercado e justamente de acordo com aquilo que o Ney já tinha falado dos galeristas que vai para essa coleção, as galerias hoje
tem um poderio, tem um poder de fogo sobre o que entra e que não entra na Bienal, que as pessoas não imaginam. É muito grande o poder que as galerias têm, né? Então, assim, o Itaú Cultural tinha um papel fundamental, porque ele mapeava as artes visuais do Brasil, eles publicavam esse mapeamento, era um mapeamento muito sério. Depois do mapeamento vinha formação com esses artistas, eles custeavam despesa, hospedagem, alimentação, tudo, os artistas iam para São Paulo, participavam de formação, depois vinha a exposição, tinham devolutiva da exposição, então não era simplesmente um processo que vinha aqui, catava o trabalho do artista e era aquela coisa isolada, não, era um processo de contribuir para o artista se localizar dentro desse sistema de arte, né? Só que isso mudou com o próprio Itaú. O Itaú hoje, ele faz um edital multidisciplinar. E só para você ter noção, isso implica na própria qualidade do resultado disso. Porque até o número de profissionais envolvidos, eu sei porque eu tenho colegas que participam, tenho amigos que já foram coordenadores, e é o seguinte, te monto uma equipe multidisciplinar de artes visuais, de teatro, de música, e aquela equipe ali lê todos os projetos de todo mundo, entendeu? Então você começa a ter um próprio processo dessa seleção, que é para subsidiar financeiramente esses projetos continuarem existindo de formas pontuais, eles já não trazem uma verdade. Então, assim, é um prejuízo muito grande, né? É um prejuízo, por exemplo, em Goiás, a gente está numa desvantagem muito maior ainda, porque aqui existe uma hipótese, uma especulação de ser feito um CCBB aonde era o Jockey Club. Seria lindo, seria maravilhoso. Aí as pessoas viram e falam assim, mas Goiânia já tem muitos aparelhos culturais. Até que tem, só que são mal geridos e não funcionam. Isso é um grande problema. E o papel do CCBB seria dar à sociedade de ponta a oportunidade de ver mostras internacionais que ela não viria em nenhum outro lugar. Aqui é o único lugar que o SESC não tem uma galeria. É a única capital do Brasil que o SESC não tem uma galeria. Mas eles tinham um espaço que pelo menos articulavam mostras. Aqui nem esse espaço tem. É interessante porque tem plagiado na sala. Pois é. Sabe, aqui no estado de Goiás nós não temos. Então, assim, esses grandes que são do Sistema S, que é o Itaú, que é o Bradesco, que é a Vale, quer dizer, me desculpa o termo, mas essa merda que está o Brasil nessa gestão, entendeu? Ferrou com todos nós que lidávamos com o sistema público de forma direta e diminuiu muito o que o setor privado fazia, porque diminuiu muito o que eles tinham de contrapartida fiscal. Eles não faziam isso porque eram legal. Eles faziam isso porque o governo entendia que era uma forma de injetar cultura no meio social por meio de um sistema que era profissionalizado. E tu sabe por isso estava tanto certo. Tu sabe o que aconteceu agora? Com o fenômeno desse governo, se inverteu. Nunca teve tanto dinheiro para patrocínio sobrando como a gente tem agora. Vocês estão sabendo disso? Quem faz produção cultural, quem tem escritório de produção cultural, está desesperado porque tem vários clientes querendo aportar recursos em projetos, tem dinheiro para projeto e não tem projeto, porque o que aconteceu? Os projetos foram cortados. A estrutura burocrática administrativa do antigo Ministério da Cultura, né, em relação à Lei Rouanet, foi cortado, totalmente desmantelado. Com isso, foi a primeira vez nos 30 anos de história da Lei Rouanet que está sobrando dinheiro para patrocínio. E não tem projeto. Então, falam da Lei Rouanet e pega o dinheiro da prefeitura lá. Como foi o escândalo agora daquele cantor sertanejo que eu acho horroroso. O tal do Gustavo Lima. Desculpa. Mas uma curiosidade que a sua fala me abriu, que é mais interessante clarear. Você colocou a arte, os meios por um sistema de capitalismo.
eu acho interessante. E florear com relação ao conceito que eu vejo que é muito pejorativo e negativo, que é o artista empreendedor. O artista é um empreendedor, ele pode ser um empreendedor, ele se queima ser um empreendedor. Ele deve ser um empreendedor, ele precisa ser um empreendedor. Mais do que nunca. O ser artista é uma profissão como qualquer outra. Envolve graus de dificuldades maiores, na minha compreensão, em relação a outras, porque é diferente tu ir para uma faculdade, fazer medicina, sair de lá, montar teu consultório e seguir trabalhando e fazer uma... É diferente, né? A lógica para a carreira de artista, ela é toda cheia de curvas, diferente de outras profissões que é mais retinha, digamos assim, né? Usando uma metáfora de linhas aí. Mas sempre foi necessário ser empreendedor e agora, mais do que nunca. Para vocês terem ideia, tem o Richard Goldthwait, que é um historiador de economia da Johns Hopkins dos Estados Unidos. E ele vai investigar as relações econômicas no campo cultural na Florença de 1400, 1500. E ele usa o termo para os artistas de entrepreneurs, empreendedores. A gente tem essa ideia que a Renascença era uma produção adquirida pela aristocracia, pela alta burguesia que se formava pelo comércio, mas e muito pelas ainda aquelas corporações, né, pelos grupos de artistas que tinham as corporações de ofício. Nada, não era só isso não. Tinha artista que pegava a sua obra debaixo do braço e ia vender individualmente. E isso vai criar todo um comércio que vai chegar depois a ter exportação de obras de arte em Florença em 1500. Era um dos artigos da balança comercial florentina. Eram obras de arte. Não à toa, um século depois, em 1600, a gente vai ter o início, né, dos princípios dos leilões nas feiras dos Países Baixos, né, chamadas nas nações, né, porque os comerciantes começavam a se auto-intitular de nações. Com isso se formou a ideia dos Países Baixos na Holanda. Já se tinha lojas, que hoje a gente entende de galeria, se tinha uma espécie de loteria, né? Então eles criaram mecanismos para poder vender. A mesma coisa acontece na Inglaterra vitoriana. A produção, as aquisições de arte na Inglaterra até 1700, mais ou menos, era da produção holandesa. Os artistas ingleses, principalmente os londrinos, a eles restava o material impresso, lambe-lambe, coisas do gênero, tipografia. Eles não conseguiam sair desse universo. Eles tiveram que se associar a comerciantes, a colecionadores, a criar dispositivos com duplicata, com uma série de instrumentos mercadológicos para derrubar esse comércio de obras holandesas para que eles pudessem entrar. Tanto é que a gente olha a história da arte inglesa, a gente vai ver, vai ter Turner, né, e um e outro artista a partir de 1700. A gente tem pouquíssimas referências de artistas ingleses antes disso, pouquíssimos. É a partir de 1700, 1800 que começa a se criar um corpo de artistas ingleses, né, até formar a Academia Real Inglesa de Arte, né. Então, tudo isso por força desse espírito empreendedor dos artistas, de criar meios para poder comercializar a sua obra. Então não tem problema algum o artista ser um empresário, como diz a Marlene Chauí, um empresário de si mesmo, né? Isso. E eu acho que também, não é complementando, mas eu acho que dizer, porque assim, eu lido diretamente com artistas já tem muitos anos, né? E também atuei enquanto artista até 2006. Mas uma coisa que é preciso desmistificar e que o Ney coloca é essa questão de que você é um profissional, como qualquer outro profissional. Não dá para o artista acreditar que ele ainda está no tempo do artista do homem das cavernas, primitivo, que ele tinha uma relação mística,
que ele pintava o bisão e que todas aquelas relações antropologicamente, sociologicamente falando, né, que pode se dar dessa relação mística. Não, cara, você está num sistema capitalista, você vive nesse meio, o que você produz é um produto e esse produto tem quem consuma ele, né? Agora, como fazer com que isso que eu faço chegue até a ponta de quem consome do ponto de vista mercadológico, né? Aí entra essa figura do empreendedor, né? Hoje nós temos alguns canais que são extremamente favoráveis e também pode ser muito desfavorável quando o artista não sabe lidar e usar isso, né? Nós temos hoje as redes sociais, né? Tem artistas que se desconstrói na rede social. Tem artista que não se percebe como que ele posiciona o trabalho dele na rede social. Porque o trabalho dele e a legenda que ele escreve sobre o trabalho dele tem uma relação extremamente próxima. Porque quando o cara compra o trabalho, ele não compra somente aquela estrutura física que está indo ali. Ele compra o que o artista pensa. Ele compra o que o artista vende. Existe conteúdo, existe conceito naquilo que está sendo levado para uma parede, para uma casa. Então, assim, essa mesma rede social, entendeu, que pode ser muito proativa e positiva para qualquer área profissional, ela também pode ser para o artista, mas ela pode ser muito delicada também quando ela não é bem usada ou quando ela é usada de forma equivocada, né? Falo isso, por exemplo, para pessoas que lidam com imagem de terceira geração. Falo isso principalmente para quem lida com o campo da fotografia, né? Do artista saber separar o que é um post casual do que é a pesquisa dele. Não dá para ele postar a pesquisa dele, que é uma obra finalizada, sem ter uma característica textual que coloque aquilo ali como uma obra. É muito diferente. No entanto, quando você pega artistas que são bem assessorados, que têm plano de carreira, a maioria das galerias hoje coloca que esse artista tem que ter 2 perfis de rede social. A gente tem um artista super jovem do nosso meio, saiu da terrinha ali onde eu trabalho, mas vocês podem ver, Thales Lopes tem 2 perfis. Ele tem o perfil Thales Lopes, onde é postado sempre o que é muito voltado institucional, e tem o Talo, que é o dele pessoal. Por que eu estou colocando isso aqui para vocês, tirando? Primeiro porque eu tenho vivência com artista, sou amigo do artista, e nós trabalhamos juntos. Mas é essa questão do empreendedorismo, é essa questão da orientação de formação de carreira, né? Onde que eu devo postar e como postar. Porque senão aquilo ali que você posta casualmente, principalmente se tratando de arte contemporânea, você não sabe se aquilo ali já é uma obra de arte, se aquilo ali é uma diversão do artista, se aquilo ali é uma coisa casual, é uma coisa de final de semana. Como se portar? Então, acho que é muito importante, tá? Só complementando essa questão de carreira, ter o entendimento das novas ferramentas. Vou encerrar com uma única fala. Também, né? Hã? Tem outro depois da gente, Não, outra fala? acho que não. Parece que tinha, Não, eu vou... Ah, tá. mas eu vou encerrar com uma única frase. O caráter, a qualidade subjetiva da obra afeta o sistema inteiro. Então, o sistema da arte inteiro, inclusive o mercado, é subjetivo. As instituições, o pensamento, a reflexão, é afetado por esse caráter subjetivo da obra. Então, aí a gente pode passar várias tardes aqui conversando sobre isso, porque tem pano para manga. Obrigado, gente. Ótimo.